Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos continuar aqui então, fazendo a nossa aula. A gente vai fazer agora uma espécie de imagem e áudio, né? Não vai ter o vídeo, a gente não pode estar na igreja juntos, mas a gente pode estar compartilhando disso, né, juntos, né? Através desse vídeo, através dessa apresentação aqui em slide e áudio, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. A gente tem dobrado os nossos joelhos, orando por isso, orando pela situação que o mundo todo tem vivido, e que Deus possa nos guardar, né? Assim como foi na vida do povo lá no Egito, quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais, nas vergas das portas, e a morte não alcançou aquela casa, a morte não alcançou aquele povo, que assim também a morte não nos alcance, que assim também as doenças não nos alcancem, que nós possamos estar diante do Senhor, porque Ele é quem nos guarda, nós temos que confiar totalmente nele. Amém? Então vamos estar iniciando agora essa aula. A gente está indo, passando pelo livro de 1º e 2º Samuel, estamos na nossa 6ª aula. Daqui a 2 aulas para frente a gente termina o módulo do Reino Unido. Então falta a gente passar, né, pela vida de Davi e pela vida de Salomão. Falamos bastante sobre a vida de Saul na aula passada, e hoje nós vamos dar ênfase na vida de Davi. Então vamos ter que voltar um pouquinho o texto, né, porque nós passamos pela vida de Saul até o capítulo 31 de 1 Samuel, só que Davi é ungido rei no capítulo 16 desse mesmo livro. E como nós demos ênfase à vida de Saul naquela aula passada, nessa aula nós vamos dar ênfase na vida de Davi. Vamos dividir essa aula em 2, né, sendo uma primeira parte do reinado de Davi e a segunda parte do reinado de Davi na aula 7. Então, a gente pode prosseguir agora, entendendo que a gente voltou um pouco o texto. Então, lembrando que no capítulo 16, Saul ainda está vivo, Samuel também está vivo, e Saul está reinando, né? Enquanto Davi é ungido rei, Saul está reinando. Então, essa aula 6 vai tratar exatamente disso. Nós temos o Reino Unido, né? O nome do nosso curso é o Reino Unido. Só que o Reino Unido, ele só se dá realmente no reinado de Davi. Isso não acontece antes. A gente tem ali aquela liga tribal, aquele povo nômade, aquele povo que está andando no deserto ali pelas mãos de Moisés. A gente tem depois um povo que conquista a terra prometida pelas mãos de Josué. E quando chega no reinado de Saul, o povo ainda não está totalmente unido. Várias vezes no texto faz referência a chamar então os guerreiros de Judá ou chamar os guerreiros de Israel, mostrando que o povo ainda não era um. E é só no reinado de Davi que o reino realmente vai se tornar um reino unido. As duas casas, tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá, vão se unir, né? Ele na figura, né, a gente fala muito disso, a tipologia de Cristo. Davi é uma grande tipologia de Cristo, né? E ele uniria, né, congregaria para si todos os povos. E talvez Jacó faça referência, quando está dando a bênção a Judá, falando que Judá receberia o cetro de autoridade, e o cetro de justiça e autoridade não se apartaria da sua casa, até que viesse Siló, fazendo referência ao Messias. Então toda a autoridade estaria sobre a casa de Judá. E lembrando que o primeiro rei, Saul, ele não veio de Judá, ele veio de Benjamim. E agora Davi vem de Judá, né? E Salomão também vai vir de Judá. Então, só para que a gente possa situar isso daí, Davi vem de Belém, é filho de Jessé, né? E o texto de Isaías fala sobre Jessé, sobre o rebento do tronco de Jessé. E Davi é a pré-figuração do que viria a ser o Messias perfeito. A gente vai falar isso ao longo da aula. E só para que a gente relembre rapidamente aqui a aula passada, a gente falou, né, sobre o nível extremo de apostasia que o povo chegou ali no período dos juízes, como o povo começou a se entregar à idolatria, como o povo começou a se entregar à promiscuidade, né, na mão dos juízes. E um grande juiz que apareceu nesse meio todo de erros, nesse meio todo de profanação ali da adoração, nesse meio todo de apostasia, de anarquia, Deus levanta um homem, que é Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel. E esse homem, que é um grande homem de Deus, é um homem que vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e vai ungir o segundo rei, que é Davi. Então, assim, esse homem foi um homem que realmente resgatou, né, avivou o povo no sentido de justiça, no sentido de adoração. Foi um homem que trouxe realmente a presença de Deus sobre o povo ali de forma tão grande, ao ponto do povo realmente, por um tempo, se arrepender dos seus pecados, ali no capítulo 7, entender quem Deus era. Só que esse homem ele foi envelhecendo, esse homem ele foi deixando a terra aqui enquanto homem, e colocou seus 2 filhos, né, Abias e Joel, para serem juízes. Só que eram homens totalmente avarentos, homens totalmente profanos, e o povo com medo, né, de
como é que a gente vai fazer sem Samuel? O que a gente vai fazer nas mãos desses juízes perversos? E eles começam a pedir um rei, né, para ficar como as nações ao redor seriam. E esse foi o grande erro do povo de Israel. Israel não era como os outros, então ele não poderia ter um rei como os outros. Existia um rei sobre ele já. Esse rei era o próprio Deus. Eles preferiram o domínio de um homem corruptível sobre eles. E esse foi o grande erro que eles tiveram. Eles deixaram de depender totalmente de Deus e passaram a depender dos homens. E esse é o primeiro rei levantado, que é Saul, que significa aquele que foi pedido. E a gente falou sobre todo o fracasso da vida de Saul enquanto rei, a inveja, o ciúme doentio que ele teve de Davi, o fato de ele ter ido se consultar com uma necromante, ter matado 85 sacerdotes na cidade de Nob, ter feito muitas coisas erradas, ter oferecido sacrifício, ter poupado os amalequitas, né, que Deus tinha mandado que eles terminassem aquele povo por conta de uma traição que aquele povo amalequita fez ali no meio do deserto, atacando o povo de Israel pelas costas, uma vez que eles eram famílias, né, uma vez que os amalequitas vieram de Esaú, eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, Israel. Então, por conta de todos esses erros, Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou o reinado de Saul e passou o reinado daquele que ele tinha escolhido, que era o rei Davi. E Salomão vai ungir o rei Davi para ser então o rei de Israel. E é exatamente isso que nós vemos, né? Davi foi um rei escolhido por Deus, né? O nome Davi significa amado. Isso é muito interessante, né? Porque Jesus vai ser chamado várias vezes na Bíblia de o filho amado ou o filho de Davi, né? Quando ele é batizado, vem uma voz dos céus falando: esse é o meu filho amado. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra no hebraico, seria: esse é o meu filho Davi, né? E mostra como Jesus é chamado filho de Davi. Essa relação, essa referência tem um porquê, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por que tem essa referência o tempo todo de Jesus sendo filho de Davi? E então a gente viu essa rejeição de Saul, viu como Deus passou o reino dele, né? Porque ele não valorizou, não confiou em Deus, não dependeu de Deus, mas o tempo todo ele olhou para si. Isso é um grande perigo, né, do rei. O rei, ele tem a figura do pastor, de cuidar. Ele não tem a figura só de julgar ou de se posicionar diante do povo, né, pela sua autoridade. Mas não, ele era um pastor, ele é um pastor sobre o povo. O rei verdadeiro continuava sendo o próprio Deus. Ele seria um mediador, né, da autoridade de Deus sobre a terra, da justiça de Deus sobre a terra, da equidade de Deus sobre a terra. Ele seria o mediador e não o dono daquilo ali. Então, Davi, né, a gente sabe que ele veio da descendência ali do povo de Israel, pelas mãos ali de Boaz e Ruth. Depois eles deram um filho chamado Obed, Obed deu um filho chamado Jessé, e Jessé deu um filho chamado Davi. E quando Samuel vai ungir o rei Davi, ele chega na casa de Samuel, lembrando que quando ele chega na casa de Jessé, quando ele chega na casa de Jessé, ele não fala que ele vai ungir um rei. Ele chega ali sem falar nada. Ele fala, olha para os filhos, olha para Eliabe, olha para Abinadab, vai olhando para os filhos ali e fala: deve ser esse Eliabe, o cara é grande, tipo Saul, o cara é bem apessoado, deve ter sido esse que Deus escolheu. Só que Deus fala para Samuel: Samuel, Deus não vê como um homem vê. Fala que Jessé passou então os 7 filhos que ele tinha na frente de Samuel, e Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. Até que ele pergunta: mas já se foram todos os filhos. Jessé, você tem mais algum filho aí? Jessé fala: tem um Davi, mas ele está lá cuidando das ovelhas malhadas lá. Lembrando que as ovelhas malhadas eram as ovelhas de segunda categoria, ou seja, mostrando que Davi, além de cuidar das ovelhas, né, cuidava das ovelhas mais, vamos dizer assim, menos importantes, né? Mostrando a humildade de onde viria Davi, do berço que viria Davi, né? Assim como Cristo. E ele fala: tem o Davi, chama ele aqui. Então Samuel manda chamar Davi, e quando Davi chega, né, Deus fala para Samuel: Samuel, é esse que você vai ungir rei de Israel. Diz então que ele unge Davi no meio dos seus irmãos, ainda que de forma secreta, né, porque eles não deveriam saber exatamente o que estava acontecendo. Por que eles não deviam saber o que estava acontecendo, os irmãos de Davi? Porque muitos dos irmãos de Davi eram guerreiros de Saul. Então, se eles chegassem para Saul e falassem para Saul: ungiu o profeta Samuel ungiu Davi rei de Israel, o que Saul ia fazer? Ia matar Davi. E foi o que ele tentou fazer depois. Não por isso, mas foi o que ele tentou fazer depois. Então, naquele momento, Davi estava ungido rei de Israel, sobre todo Israel futuramente. E mesmo assim, Davi, ele entendeu, ele conseguia compreender pela humildade, pela total dependência dele de Deus, que Saul continuava sendo ungido de Deus. E ele não levantou a mão nunca para matar Saul, porque
porque ele entendeu que se Deus colocou Saul como rei, Deus iria tirar Saul desse reinado. Deus iria realmente sentenciar Saul, e não ele pelas suas próprias mãos, sendo o novo rei de Israel. E isso é que é muito lindo na vida de Davi, né? Como ele respeitava essa autoridade de Deus sobre a vida do homem ali. E ele era um pastor de ovelhas, nada melhor para um povo do que ter alguém que tinha realmente, né, um ministério pastoral, né, de cuidar realmente das pessoas, cuidar das ovelhas. E a gente vai ver isso ao longo de toda a história de Davi, como ele cuidou do seu povo, como ele cuidou do seu reinado, até certo ponto, até a gente saber que ele cometeu um pecado. E eu vou falar isso na aula que vem sobre a importância dos pecados dos homens na Bíblia, dos grandes homens da Bíblia, que isso tem uma certa importância. Mas como Davi foi um homem abençoado, como Davi foi um homem realmente escolhido por Deus, né? Um homem que era totalmente dependente de Deus, e tudo que ele fazia, ele perguntava: Senhor, é para que a gente suba contra esse povo? E Deus respondia sim ou não, né? E fala que ele tocava na estola sacerdotal, né? Por que ele tocava na estola sacerdotal? Porque na estola sacerdotal existiam duas pedras, chamadas Urim e Tumim. E essas duas pedras, elas eram como fosse um sim, não, ou um cara ou coroa, né? Se é para a gente subir contra aquele povo, é como se o Urim brilhasse, sim. É para que a gente subir contra aquele povo, o Tumim brilhasse, não. Né? Era uma forma dele saber a resposta de Deus, era a forma que Deus usou para falar com o povo naquela época. Então, Davi sendo ungido rei de Israel, Davi já sabendo que ele seria o próximo, ele passa por um período de preparação, né? Um deserto de 10 anos de perseguição. Saul perseguindo ele, Saul indo com os homens dele atrás de Davi, e Davi peregrinando de um lado para o outro. E essa peregrinação nos lembra a vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Como esses homens andaram antes, né, da promessa se cumprir de alguma forma ali na vida deles, né? Antes de Abraão ter Isaque, antes de Isaque ter Jacó, antes de Jacó ter os 12 filhos. Como esses homens andaram, como esses homens sofreram nesse caminho, e da mesma forma Davi não seria diferente, uma vez que Estevão chama Davi em Atos de patriarca, né? Como esse homem sofreu, como esse homem andou, como esse homem caminhou, mas essa caminhada, esse deserto estava forjando o futuro rei de Israel. Essa caminhada estava forjando quem seria Davi dali para frente, quem seria aquele homem de guerra, aquele homem que derrotaria e subjugaria todos os inimigos de Israel. E a gente vai ver que nesse período de Davi é que realmente aquela promessa feita a Abraão vai se cumprir sobre os limites da terra. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem é que os reis de Israel deveriam ser pastores. Nós, enquanto sacerdotes, nós, enquanto homens de Deus e mulheres de Deus, antes de tudo, né, nós devemos servir uns aos outros e cuidar uns dos outros, né, para que Deus possa, por meio de nós, manifestar a sua glória na vida das pessoas, para que Deus, por meio de nós, possa manifestar o seu querer na vida das pessoas. Nós, enquanto escolhidos do Senhor, né, temos a responsabilidade de ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas, né, enquanto homens de Deus, que Deus possa manifestar a glória dele através das nossas vidas. Porque a unção dele, o Espírito Santo dele desceu um dia sobre nós, e nós somos propriedade dele, né? A nação santa, o povo adquirido, aquele que ele escolheu, aquele povo que ele escolheu. Então a gente vai dar sequência na próxima aula, mas que Deus possa te abençoar nesse início dessa 6ª aula. Deus te abençoe, meu irmão. Um bom dia.